Mais um caso de feminicídio, infelizmente, aqui no Distrito Federal, o terceiro apenas nesse ano de 2024. Vigilante Paulo Roberto Moreira Soares, acusado de matar a vendedora Isabel Aparecida Guimarães de O DF registrou o primeiro feminicídio de 2024 com a morte de Tainara Kellen Mesquita da Silva, de 26 Uma mulher que era mantida em cárcere privado pelo marido. Suspeito de ter assassinado a mulher, ocultado Acusa o marido de violência doméstica e fez morta a tiros na casa onde morava. Vítima de feminicídio. Essa é a realidade de milhares de brasileiras. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apenas no ano de 2024, cresceram todas as modalidades de violência contra a mulher. Foram 258.941 registros de agressões decorrentes de violência doméstica, um aumento de 9,8% em relação ao ano passado. Foi o episódio de violência sexual. Então ele tentou me forçar, me sacudiu e como eu não cedi ao que ele queria, ele quebrou as coisas da minha casa, tudo ele queria destruir, aquela quebradeira, aquele barulho, aquela coisa de cena de morte, mesmo sangue. Acordei sendo brutalmente espancada e, após desmaiar, despertei com meu corpo em chamas. Fui jogada pela janela do terceiro andar de um prédio em Porto Alegre pelo meu então ex-namorado. O incêndio criminoso que ele provocou resultou na morte dos nossos 2 filhos, Isadora, de 2 anos, e Henrique, de 3 meses. Ambos não sobreviveram à inalação da fumaça e às chamas que o próprio pai provocou. E aí essa violência, essa agressividade por parte dele foi aumentando. Começou com xingamentos, então ele me chamava de filha da puta, de escrota, e ele me empurrou, eu bati a cabeça na parede, cortou a minha cabeça, ele puxou a minha perna, eu caí no chão, eu machuquei feio o joelho, assim, porque ele puxou o joelho e o meu joelho quase que deslocou, saiu assim do lugar. Isso a minha filha de 7 anos viu tudo, eu fui com a minha filha para a delegacia. E aí, quando eu cheguei na delegacia, eu falei para ela que ali era um lugar que ia proteger a gente, que ia acolher. A violência doméstica sempre esteve presente na sociedade, vitimando mulheres de diversas classes sociais. Com o aumento no número de registros, surgiram movimentos e iniciativas que tentam diminuir a dor e o sofrimento dessas mulheres. Maria da Penha, que empresta seu nome à lei mais importante de combate à violência contra a mulher, tem tido a sua história posta em xeque. Um documentário lançado pelo Brasil Paralelo no ano passado gerou controvérsia, sendo apontado como um catalisador para a disseminação de desinformação e a minimização da gravidade dos casos de violência. O documentário de 1 hora e 24 minutos conta a suposta versão não contada da história. Marco Antônio Heredia Viveiros, ex-marido de Maria da Penha, jurou nunca ter atirado contra sua ex-esposa. Segundo o próprio site da produtora, sua versão causa espanto, porque, caso seja inocente, ficou preso e privado de ver suas filhas por causa de uma injustiça. Procurada pelo Metrópolis, a Brasil Paralelo afirmou que a principal motivação para a produção do documentário foi jornalística. Ao final desta reportagem, você confere a nota na íntegra da produtora. O documentário produzido pela Brasil Paralelo visa levantar a narrativa de que a Maria da Penha não tenha sofrido uma tentativa de feminicídio do Marco Antônio, mas sim de que ela teria sofrido uma tentativa de latrocínio de alguns assaltantes, que é a história que o Marco Antônio tenta trazer, né, dentro dos autos do processo, lá dos anos 80, mas que essa produtora traz novamente esses autos para trazer visões que levantassem também a narrativa do agressor da Maria da Penha. Sabendo que o Marco Antônio já passou por todo o processo legal, o Brasil mesmo foi condenado por conta desse processo e outras atitudes que estavam sendo tomadas em relação a vítimas de violência doméstica, em resumo, nenhuma atitude, porque não existia nem lei Maria da Penha na época, lei de feminicídio, as delegacias da mulher estavam começando a crescer. É nítido que eles visam trazer a história do agressor, amplificar a história dele para silenciar a Maria da Penha, sendo que já foi comprovado nos autos do processo, já passou por todo o processo legal, de que não, na verdade, foi o Marco Antônio que tentou matar a Maria da Penha enquanto ela estava deitada, sem dar nenhuma
sem nenhum sinal de tentativa de se defender. Ela estava dormindo de bruços. A Lei Maria da Penha foi criada depois de o Brasil ser processado pela própria Maria da Penha na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. O Brasil perdeu o processo e foi condenado em 2001 por negligência e omissão em relação à violência doméstica. Uma das punições foi a recomendação para que fosse criada uma legislação adequada a esse tipo de violência. Então, ao mesmo tempo que nós temos um movimento para desacreditar na importância da Lei Maria da Penha, a gente vê repetidamente as pessoas falando: a Lei Maria da Penha não serve para nada, será que serve mesmo? Na verdade, isso torna o que se quer é enfraquecer ainda mais essa lei e por isso a gente continua tendo mudanças para provar o contrário, que a lei protege sim. Nós estamos vendo em 2024, começando em 2023, a imagem da Maria da Penha sendo difamada, sua reputação sendo manchada perante a sociedade e ela até mesmo sendo perseguida, precisando de segurança do Estado, sabe? Porque ela está sendo perseguida por conta dessa mentira. Em nota, Maria da Penha disse que a veracidade dos fatos acontecidos já foi comprovada por todas as instâncias da justiça brasileira e por cortes internacionais independentes. É difícil ter que lidar com essas ondas de ataques e fake news que estão se propagando pela internet, vinda de pessoas destilando conteúdos de ódio, como se fosse possível contradizer o meu caso e a legitimidade da lei batizada com o meu nome. Acho que a imprensa e as mídias sociais têm um grande papel no combate às fake news, sempre checando as informações, tirando do ar conteúdos de ódio e também acho imprescindível a retirada de monetização dos canais misóginos. O sofrimento de Maria da Penha é real e profundo, e ela passou por traumas físicos e psicológicos que marcaram a vida dela para sempre. Eles usam uma estratégia que é você inverter a vítima e o agressor, que é uma coisa que acontece também no dia a dia das vítimas de violência doméstica. Então, como que uma vítima de violência doméstica se sente numa situação dessa? E como que um agressor não se sente poderoso e forte e ver que outro agressor que foi condenado por isso está tendo local para falar e está sendo ouvido por milhares de pessoas. Então, muitas vítimas de violência ficam, sim, com muito receio de denunciar, porque as vítimas não estão se sentindo seguras. Porque até mesmo a mulher que dá nome à Lei Maria da Penha não está segura. E você chegou a denunciá-lo à polícia? Não, eu não consegui revelar o que ele tinha feito ali. Eu não queria mostrar aquilo, mas eles me levaram até um local seguro que eu pedi, que era a casa da minha ex-sogra. E quando eu cheguei lá, eu fui violentada novamente, porque as pessoas só queriam saber dele, perguntavam: onde é que tá fulano, onde é que tá fulano, o que aconteceu com fulano? Então, tem aquilo, né, de sempre, muito a sociedade, às vezes, proteger o agressor, no sentido de tirar a responsabilidade e colocar a culpa na vítima. Então eu me senti muito sozinha, né? Eu me senti muito desamparada e violentada novamente, né? Porque ali era um lugar que eu achava que eu ia ter um suporte. Eu acho que o que me deu mais força foi a minha filha ter visto isso. E eu tinha certeza que eu precisava reagir de alguma forma para que ela não entendesse que isso é normal. E o apoio que muitas vítimas não encontram na sua família, uma mulher vítima de um caso que tomou conta dos noticiários não encontrou em quem deveria aplicar a lei. Nós tivemos um caso em que uma mulher foi até uma juíza para pedir a proteção da Lei Maria da Penha, porque ela estava grávida, ela era, ao tempo todo, intimidada pelo ex-namorado a abortar essa criança, ele a intimidava o tempo todo, fazendo com que ela tivesse de novo essas presunções de louca, maluca, de vingativa. E a juíza, naquele caso, entendeu que não se aplicava a Lei Maria da Penha, porque essa relação íntima de afeto não era atual. Ou seja, algo que a lei não disse, a lei não falou que era para interpretar dessa forma. Teve uma relação íntima de afeto, seja passada ou atual, se aplica a Lei Maria da Penha, mas ela falou que não, que na verdade a Lei Maria da Penha era somente para a relação que fosse atual. E quem era essa mulher? Elisa Samúdio. Nossa. Então, Elisa Samúdio, ela procurou a proteção da Lei Maria da Penha e ela recebeu a resposta: não podemos utilizar a Lei Maria da Penha para que as mulheres pudessem se vingar dos homens. E olha que foi de outra mulher que ela recebeu essa resposta, que era uma juíza. Então, nós temos, assim,
inúmeros casos em que a proteção que a Lei Maria da Penha queria dar, ela é questionada exatamente porque se questiona a vulnerabilidade da mulher. Elisa Samúdio desapareceu em 2010 e seu corpo nunca foi encontrado. Ela tinha 25 anos e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno. Na época, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade. De acordo com a Justiça, em 2010, Elisa foi levada à força do Rio de Janeiro para um sítio do goleiro, em Esmeraldas, na Grande Belo Horizonte, onde foi mantida em cárcere privado. Depois, a vítima foi entregue para o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que asfixiou e desapareceu com o corpo. Bruno foi considerado culpado pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado da jovem. Hoje, Bruno está solto e a história de Samúdio não é a única. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, é o 5º país mais inseguro para as mulheres hoje. Então, sim, a gente vai precisar continuar evoluindo, mas eu venho aqui, eu continuo falando que é uma lei de proteção e ela serve para proteção e nós mulheres temos que acreditar nessa lei. A medida protetiva, ela me acompanha, né? Então, se ele não pode se aproximar, eu optei, conversando com alguns amigos, por mudar de cidade para me sentir mais segura e para reconstruir a vida. E se engana quem pensa que a violência é apenas física. Ela também abrange a violência psicológica, sexual, moral e patrimonial. Comportamentos como ameaçar, proibir contatos com amigos e parentes, manipular informações para deixar a mulher em dúvida sobre sua memória e sanidade, forçar atos sexuais e deixar de pagar pensão alimentícia são, sim, considerados formas de violência, segundo a Lei Maria da Penha. Onde eu vou pedir medida protetiva de urgência? Às vezes uma mulher está se perguntando agora, assistindo, aonde eu vou? Aonde você estiver. Olha que interessante, a Lei Maria da Penha, ela acaba quebrando realmente todas as regras jurídicas que temos em prol de proteger a mulher. As mulheres vítimas precisam ter acesso claro aos canais de denúncia e sentir que podem contar com o apoio de uma rede solidária. A coragem para denunciar e buscar apoio é vital. Então, é uma coisa de fortalecimento e que a gente precisa estar unida e sempre entender, né? Para as pessoas nunca julgarem, falar que uma mulher, ela tá ali porque ela quer, ela tá ali porque ela gosta, porque o adoecimento, ele é algo que precisa de um apoio. Se você se sentiu ameaçada, você já está sofrendo uma violência. Então, assim, não se cale, procure ajuda. A delegacia é um lugar seguro. Então, o que me motivou é isso, é que mulheres busquem ajuda, busquem auxílio, não se sujeitem a esse tipo de situação, independente do que esteja envolvido, condição financeira, condição de moradia ou filhos, enfim, a vida vale muito mais do que uma agressão e ela sempre pode piorar a agressão. Então, eu digo, não sinta medo de achar que as pessoas vão falar que é mentira, que você não tá contando a verdade, porque isso acontece com muitas mulheres, como vocês podem ver, até com a Maria da Penha acontece, é a mulher que leva o nome da lei. Então, eu espero que isso, ao invés de enfraquecer vocês, isso fortaleça, porque é importante dar esse primeiro passo. O primeiro passo da denúncia é você sair desse ciclo da violência. Quando questionada sobre a importância da Lei Maria da Penha no contexto da proteção às mulheres, a Brasil Paralelo respondeu que qualquer esforço para coibir e punir atos de violência contra as mulheres deve ser apoiado. Segundo a nota, infelizmente, uma grande parcela das mulheres no nosso país ainda sofre violência de parceiros, ex-parceiros e familiares, de modo que medidas voltadas a combater essa realidade devem ser incentivadas. Se você é vítima de violência doméstica ou conhece alguém que esteja passando por isso, não se cale. Procure ajuda e denuncie. Ligue 180.